Olá, bem-vindos ao podcast Clube das Criativas. Eu sou Mafalda Quintela e este é o último episódio desta edição. Foram 29 conversas inspiradoras com mulheres que trabalham em criatividade em Portugal e tivemos desde designers, copywriters, diretores de arte, artistas, etc. E como queremos fechar este último episódio com chave de ouro, trazemos uma convidada muito especial, vencedora, por exemplo, de um Globo de Ouro. Isto aqui faz assim um bocadinho de pandan, um dos maiores nomes do humor português, e cuja criatividade, para quem não sabe, passou pelas agências antes de entrar pelos nossos feeds adentro. E, assim sendo, aqui introduzo Mariana Cabral, a.k.a. Buma na Fofinha. Mariana, bem-vinda. Falda, que excelente, Foi excelente introdução, gostei imenso. Foi ainda digna de Júlio Isidro. Já me sei o peso, pronto, já está. Está ótimo, gostei mesmo muito. Boa. Mariana, Bumba, como é que a gente chama? Explica-me. Acho que pode ser Mariana. Mariana. Bumba é para quem não sabe o meu nome, que é a maioria das pessoas. Sim, portanto... e Bumba acabou por ganhar. Não era suposto ser um substantivo, não é? Não, quando eu pensei neste nome, era uma expressão. Portanto, Bumba na Fofinha era tipo Xuxa, Toma. é tipo incha. E era uma coisa usada no conjunto. Portanto, agora é que eu acabei por ter que dividir em sujeito e predicado. Bumba passou exato, nome próprio. Mas pronto, funciona, eu gosto. Obrigada. Okay. Então, olha, só para dar aqui um enquadramento, este podcast existe ou nasceu para dar voz às mulheres que trabalham de alguma forma assim em criatividade, que é o teu caso, e portanto, na verdade, podes dizer o que tu quiseres. Eu vou trazer aqui algumas perguntas, vamos gerindo, mas isto é para ser uma conversa, uma coisa solta, e tu sabes muito melhor, you know the drill. E, portanto, para começar, se calhar podemos falar um bocadinho do teu percurso até chegares ao humor. Tu tinhas esse sonho de ser humorista ou, na verdade, foi uma coisa que aconteceu orgânico? O que é que tu querias ser quando fosses grande? Olha, não fazia ideia que queria ser humorista. Aliás, eu não fazia ideia de nada. Okay. Eu fui aquela pessoa pequenota, 17 anos, que na fila das candidaturas para a universidade, não fazia. Decidi na fila a ordem por as coisas, decidi por jornalismo, não tinha assim nenhuma vocação, nenhum chamamento. Não, minto. Ai, essas velhas, não é? Não, minto. Pensando. Tinha concorrido ao Conservatório de Teatro. Oh, wow. Antes de... Sim. Portanto, eu sabia que gostava de teatro, já fazia assim uns teatrecos, achava piada, mas imagina, eu sentia que 17 anos era super imatura, portanto fui fazer as provas do Conservatório ainda muito criançola e meio Chekhov e a gaivota e pediam-nos coisas muito... Tenso. Agora que penso... Sim, muito tenso. E agora que penso... Era tudo talvez um bocadinho outdated, sabes? Para pessoas saídas fresquinhas do liceu. Tu foste logo buscar Shakespeare e estavas não ali... Não fui eu que fui buscar, eram requisitos das provas. Ok. Sim. Que aborrecido. Um bocadinho, eu achei, um bocadinho. Havia alguma parte que permitia improviso, mas era assim tudo muito, muito pesadão. E lembro-me que matou logo um bocadinho o meu interesse na altura. Porque eram coisas que eu não entendia, aquelas peças muito crípticas e monólogos que não se entendiam. Pronto, mas lembro-me que, não sei se não cheguei à última fase e depois deu-me uma branca. Bolas! É verdade. Nossa! E desde então que sou assombrada pelo medo das brancas, portanto foi a criação de uma fobia in the making, sabes, aquelas coisas tipo... Sim, quando estás a começar ainda nem sequer conseguiste comprovar a ti própria que és capaz, porém... É verdade, e até hoje tenho tipo borra monumental. A sério? Primeira vez que se diz a palavra borra neste podcast. Não, pode dizer, sabes que eu perguntei tipo, se surgirem palavrões, está tudo bem, não é? Está tudo bem. Isto é borra, não é? Não confundir com borras, borra é mesmo tipo cueca, na cueca. Sim, cocó. E desde então, tipo, como tive essa branca aí nesse monólogo, nunca, tipo, tive sempre, até hoje mesmo nos espetáculos, e assim, tenho um medo que me pele de me esquecer do texto todo. Tipo, não confio minimamente na minha memória, que não é boa. Quem diria, porque, imagina, tu foste agora fazer 2 espetáculos grávida e toda a gente diz que memória de grávida difícil. É horrível. Não faço ideia, nunca tive grávida nem nunca tive num espetáculo, mas toda a gente diz é péssimo. Mas eu tenho muletas, ou seja, isto é surreal, mas eu tenho tipo um ecrã à minha frente com os tópicos, com palavra-chave. Certo. Ou seja, se eu me perder completamente... Mais ou menos que apanhas. E melhor... Se faltar a luz desse equipamento, se houver algum problema, se houver um apagão, mas só daquele equipamento, se houvesse um apagão geral, o espetáculo, digamos que interrompia. Mas se faltasse a luz daquele equipamento, ainda tenho tipo a versão em papel escondida no cenário. Para o caso de... Uau!
É surreal, nunca aconteceu. Mas eu preciso desses saberes que está ali. Sim, porque não confio na minha memória. E ela não é muito fiável. Okay. Olha, mas não passa nada isso para cá, sabes? Obrigada. Ainda bem. Mas então, portanto, tu tinhas começado com essa intenção do teatro. Já não respondi nada. Depois, não faz mal, mas eu apanho-te. Tu és o compostor da conversa. Eu vou aqui à volta e trago-te outra vez. Sim, e portanto não fazia ideia do que é que queria e tive durante, não sei, os meus 20. Todos os meus 20 foram em tentativas e erros de tentar perceber o que é que gostava de fazer. Andei por muitos sítios, fiz um estágio na Disney, trabalhei em eventos, trabalhei no Music Box. Ok, fiz. Foi muito giro. O que é que eu fiz mais? Trabalhei na Cisco, na altura, Cisco System. E já depois de teres estudado, ou seja, já depois de teres ido para a faculdade, não? Já depois de ter ido à faculdade, tirei jornalismo, gostei do curso. Mas zero para mim na verdade, tirei o curso para perceber que era o oposto daquilo que eu queria. Era afunilar nos factos, não é? Afunilar do vago para o concreto. Eu queria absolutamente ir do concreto para o vago. E serviu para perceber isso, que não quer convergir, quer divergir. Exatamente, exclusão de partes não é isto que eu quero fazer. Exatamente. Isso é um bocado a minha vida, sabes? Até hoje é tipo exclusão de partes e cheguei, ou seja, foram 10 anos da minha vida a fazer exclusão atrás de exclusão e durante um tempo até achava tipo, ok, se calhar nunca vou ter assim um trabalho que gosto muito e se calhar o trabalho vai ser um meio para fazer outras coisas boas na vida, para ir viajar. Certo. Porque tu na altura, tu já escrevias, mas não tinhas essa pretensão de fazer disso a tua vida. Sim, eu já escrevia, eu durante este tempo ia tendo assim alguns sítios de criatividade, ou seja, escrevia num jornalito, no mundo universitário, escrevia assim algumas crónicas, às vezes escrevia coisas e mandava para a família, fazia assim uns teatros em família, sei lá, gostava imenso de uns happenings criativos, uns happenings criativos. Depois concorria sempre a coisas do género, concurso, não sei o que, da RTP, de mandar ideias, eu ia fazendo sempre essas coisas, só que muito cavalo selvagem, sem fazer ideia de nada, sem ter pessoas de meio nenhum a ajudarem-me. Então acho que nunca chegava a equacionar, tipo, se calhar isto posso fazer disto de vida. Sim, até porque, ou seja, o formato em que tu trabalhas hoje em dia não é uma coisa que eu quero ser. Nem sei como é que se categoriza, não é? Quando tens que escrever, qual é a sua ocupação? O que é que tu pões? Depende de como me sinto, do meu nível de humildade / síndrome de impostor. Às vezes ponho criadora de conteúdo, quando não me sinto, não tenho autoestima para dizer que sou humorista. Às vezes digo que sou humorista. Porque há um bocado, tipo, no humor também às vezes há um bocadinho, são um bocadinho preciosistas a chamarem, se calhar os humoristas só podem ser pessoas que fazem stand-up, ou já não sei qual é que é o conceito, às vezes acho que é o comediante, ser comediante é que tens de fazer stand-up. O humor, diria que é viveres do humor, talvez sejas humorista assim, não faço ideia, na verdade. Sim, mas também não interessa muito. Não interessa nada. Isto é engraçado, é que isto não interessa nada. Eu percebo. Mas uma pessoa passa muito tempo aqui a perceber quem sou eu. Não, o que é que ponho nas finanças? Sim, eu nunca posso pôr criativa, porque é um adjetivo. Não é? É tipo uma coisa, és o quê? Criativa. Não, certo, somos todos. Sim, exatamente. Vai, agora o que é que tu fazes? Bom ponto. Não. Então o que é que pões? Publicitária, geralmente. Isso aborrece. Publicitária é parece muito bafiento, não é? E soa um bocadinho enganoso. Não é? Parece logo, olha, estes são aqueles que andam ali a enganar-nos e não sei o quê. É quase reclames, não é? Quase folhetos. É uma péssima fama para a profissão. Atenção, não é isso que estamos a dizer aqui. Pois não. É uma profissão muito digna. Sim. Muito dura, se bem sei. Difícil. Mas pronto, não falamos de mim. Voltando a ti. Depois então, houve uma, já não sei, acho que foi um amigo comum que disse, porque não vejo a publicidade? Estava eu aí dos anos na Cisco, já tinha começado o blog da Boomer Fofinha, ainda blog, saudoso. Exato. E ele disse, porque é que não, se calhar ias gostar e tal. Na altura a transição óbvia era para account, porque eu era gestora de projeto na Cisco, então passei para account na agência. E logo na agência que de repente pensei, these are my people. Comecei a sentir que estava mais perto. Ok, boa. Mas ainda assim também muito,
sei lá, aprendi imenso em publicidade. Sim. Tipo, sinto que é inevitável aprender. É tão rápido e tão para ontem. Sim. E tens de tratar de tudo um pouco, não é? Ou seja, todos os assuntos, ou seja, estás a aprender de várias áreas ao mesmo tempo e de repente a cabeça tem que ir de um lado para o outro. Exatamente. Mas senti claramente que de repente cheguei lá, não é? Comecei a trabalhar com orçamentos e gestão de cliente e olhava para o outro lado da agência a pensar, eu queria estar ali do outro lado. Como é que se vai para aquele grupo? Como é que se vai para aquelas pessoas com ténis esfarrapados e que não tomam muito banho? Gostava de ir para ali. Boa. Exato. Obrigada. Não, continua, estás a ir bem. É engraçado, por acaso até estás bem. Hoje, mas cara, também não está. As pessoas não estão a ver os teus ténis aqui. Verdade. Está um bocadinho mais. Não, até não estão maus. Por enquanto são novos. Mas uma pessoa aciadinha, Mafalda, enganas bem. Tem dias. Põe perfume. Mas pronto, depois lá está, voltei a fazer assim um longo caminho para me ir aproximando um bocadinho de copy, talvez experimentar, talvez não sei o quê, mas nisto já estava a bomba, de repente a bombar, a combustar espontaneamente, e então foi um bocadinho em simultâneo. Eu na verdade não fui muito tempo copy, mudei para copy e só tive tipo, sei lá, não cheguei, nem sequer me tornei numa boa copy. Acho que duvido disso, mas ok. Não, a falar a sério, não quer dizer que depois que se calhar mais uns anos mas não era ágil, estás a ver? Mas chegaste mesmo a fazer alguns trabalhos já para marcas dentro da agência como copy? Sim, mas muito poucos, muito poucos, tipo, era mais redes sociais, certo. Era mais redes sociais e depois participava, às vezes juntava-me a duplas, porque eu não tinha dupla, não cheguei a ter dupla, eu trabalhava com designers da agência, mas lá está, porque eu tinha acabado de mudar, portanto não... Sim, estava a experimentar essa área. É. Engraçado, mas imagina, na altura, tu depois também começas a fazer conteúdos teus, enquanto Bumba na Fofinha, para marcas. Eu não sei, isso sobrepôs com o momento em que estavas em agência ou já foi uma coisa que fizeste depois de largar a agência? Não, sobrepôs por completo e foi por intermédio de... Ok. Ou seja, na altura trabalhava na Bar e um dos clientes da Bar era a TAP. Exato. Foi giro e a TAP mostrou interesse em fazer um vídeo de parceria comigo. Ok. E foi a primeira vez que isto aconteceu, portanto, até era um side job. Mas acabou por estar... Também sentiste ficar ali agência. Sim, num terreno mais confortável. Estavas com a tua equipa, com a tua E foi gente. giro, porque foi, ou seja, no fundo foi... sinto que também houve um trabalho, na altura era o Miguel Ralho, era o diretor-geral, e ele também defendeu um bocado o meu trabalho, não é? Ele acabou por apresentar, eles mostraram interesse a TAP e depois até foi uma coisa até um bocadinho mais formatada do Miguel apresentar a proposta, então vamos fazer estes X vídeos, e foi no fundo uma proposta criativa de Bumba fora da agência, não é? Daquilo que eu fazia fora da agência, mas foi muito bom e foi aqui que eu percebi, queres ver que isto, não é? Começaste a ver aí as pessoas pagam-me para eu fazer, para ser eu, que estupidez, e aí começou também toda uma espiral de sensação de fraude que lida até hoje. Porquê? Porque eu sempre me habituei a que o trabalho fosse um grande esforço, assim, uma coisa muito difícil e muito parida a ferros. E ali não é? Ali sentia que era uma coisa muito... evidentemente, com trabalho à mesma, mas era muito mais perto de... Era mais peixe na água, não sei, era uma coisa muito mais maravilhoso. Maravilhoso. É quase aquelas coisas que se apregam naquelas páginas de Instagram de gurus e de manifestação, não é? Completamente, sim. Eu devo ter manifestado super bem, não me lembro do quê. Sim, mas correu bem. Mas sim, o universo foi simpático. Mas durante 10 anos estive a penar, não é? Certo, claro. Não, mas essa exclusão de partes também te fez chegar a um sítio... É verdade. Há pessoas que têm a sorte de irem diretos, não é? Fazem... mas há pessoas que também nunca chegam a encontrar. Portanto, eu, no meio disto tudo, sinto-me hiper, mega, neo sortuda. Bem, eu acho que deve ser bom poderes trabalhar naquilo que realmente... Mas é uma questão de sorte, tu não sentes isso? Acho que sim, acho que é. Tu não sentes que é tipo, tu tens um trabalho que gostas, tu não sentes que há muito acaso e sorte nessa junção de circunstâncias? Sim, e até chegares aqui, eu também achava que ia ser veterinária até acabar a ser... veterinária? É verdade. Eu não entrei em veterinária por 5 centésimos e por isso é que depois fiquei... Vês? Ainda carregas esse fardo? Não, acho que não teria sido infeliz, mas lá está, foi o facto de ficar um ano a fazer melhorias a uma disciplina e, portanto, tinha muito tempo livre. Qual era a disciplina? Química. Ainda tens isso, esse cravo? Não penso nela. Evito-a. Fujo dela. Certo. Mas pronto, esse ano também me permitiu descobrir que afinal gostava de fazer estas coisas. E nada a ver, é sempre assim. Nada a ver. Eu acho que sim.
Mas sim, acho que há sorte nesse processo. Eu acho que é mesmo uma grande caga. Tudo na vida, acho que cada vez mais tudo na vida. Eu sou o oposto Não vale a pena uma pessoa preocupar, não é? No fim do dia isto vai tudo. Claro que é assim, acho que temos de nos pôr a jeito, claro, para que as coisas soprem na nossa direção. Sim. Mas eu sou totalmente o oposto do agarra, é tudo que é teu, tudo depende de ti. Quase nada depende de ti, na minha opinião, quase nada. É verdade. Teres amigos, podes ter a sorte de calhar em amigos porreiros que te influenciam bem na escola. Sim. Ou seja, às vezes, mesmo para quando nesta missão de seres pais, tu até podes fazer o teu melhor e seres zero tóxico e um pai positivo, gentil, não sei o quê. Depois calha-te a fava de um amigo de merda do teu filho. Sim. E pronto, e adeus. E vai logo para as traseiras do pavilhão, enfim. Exatamente, drogar-se. Sim, por exemplo. Droga o cavalo direto. E não é nada a fazer. Nem sequer passa por um charrinho. E lá vai a tua poupança toda para o rehab e pronto. Exato. E tu vais tentar resolver essa culpa até ao fim da vida quando não teve nada a ver contigo. Sim, verdade. É uma boa perspectiva, parece. Desculpa, não sei se estou aqui. Não. Eu acho que isto. Vamos pensar em coisas mais profundas do que só falar sobre o nosso trabalho. Pois não é? É, eu acho que sim. Pois é. Mas, por acaso, uma dúvida que tinha é. E agora, pegando um bocado nisso que estavas a falar, da sorte e da exclusão de partes e de tu encontrares esse lugar, o momento em que tu decides sair, se calhar, de um emprego ou de um caminho que estavas a seguir para, ok, então vou por mim, vamos embora, seja o que Deus quiser. Sim, olha, isso foi pouco tempo depois. Eu imagina, sabia que ia ter X trabalhos fechados com a TAP, portanto sabia que ia... Mas fiz muitas continhas, não foi assim uma coisa de cabeça. Estavas minimamente cautelada. Sim. E isto até foi numa altura, se não me engano, em que a Bar estava a fazer assim, uma espécie de redução de pessoal, enfim, porque eles tinham muito trabalho em Angola, depois houve aquelas crises de Angola, e eles tiveram que rever e reestruturar um bocado a equipa, e eu lembro-me que me pus a jeito, já sei, eu acho que já não lembro muito bem, mas lembro-me, acho que passava, no fundo deixávamos de precisar de tantos criativos, mas eu era necessária como account e eu não queria voltar para account. Foi assim uma espécie certo. O universo conspirou, mais uma vez, não é? O universo conspirou. Sentido. E eu decidi que podia ser uma boa altura, fui um bocadinho, ou seja, foi um passo, não foi tão no vazio, porque eu fiz muitas contas e porque sabia que ia ter X trabalhos, ia ter mais não sei quantos vídeos com a TAP. Tinhas ali um tempo para começar a... Sim, tinha poupanças, portanto sabia que me podia governar, supõe, 6 meses sem trabalho. Ok. A viver de forma contidinha, a comer massinha com massinha. Tudo bem, mas quem nunca. Mas acho que isto é importante. Às vezes estou a dizer que coragem. Não foi assim, foi planeamento, na verdade. Um bocadinho mais de planeamento na altura. E no limite eu sabia que era possível que tivesse que voltar a trabalhar, se não encontrasse um trabalho. Tinhas sempre um caminho de regresso. Sim. E eu falava muito, já falei disto muitas vezes, mas eu cheguei a trabalhar durante uns meses num call center e que foi o trabalho mais horrível e acima de tudo porque é o contrário da criatividade, não é? Sim. Estás a fazer um guião formatado, é quase uma coisa de autómato que eu percebo que venha a ser substituída por AI. Certo. Mas percebi tipo que no final do dia há sempre trabalho, tipo... Se estiveres disposta e aberta e tranquila com essa possibilidade, vais sempre encontrar trabalho. Pode ser um trabalho que não fixe e que não gostes, mas não morres à fome. Sim, mas quando deste esse salto e começaste, ok, agora vou começar a trabalhar o meu conteúdo, a fazer os meus vídeos, porque também foi a altura em que tu começaste a fazer mais vídeos, não é? Na altura, antes disso tinhas muito blog e depois passaste a fazer os vídeos. Ou seja, sabias como é que havias de trabalhar o teu projeto, ou seja, tinhas uma ideia do que é que tu querias começar a fazer por ti, porque já não tens ninguém a dizer, olha, faz assim, faz assado, tens que ser tu, se calhar, a tomar essas iniciativas, não é? Claro. Olha, na verdade, não tinha assim esse... tinha uma coisa muito boa que era a experiência como account em publicidade. Portanto, eu sabia apresentar um projeto e também tinha um bocadinho de experiência como copy, portanto precisava-se cada um conceito. Acima de tudo, ajudou-me muito saber como é que, e ainda hoje ajuda muito, saber o que é que os clientes estão à espera, que papinha é que devo levar feita para ser uma coisa bem embrulhadinha. Sim. Sabes, muitos fins de semana de pitch que ajudam tipo, a criar uma coisa fácil de entregar. E isso era uma vantagem
Sim. Absolutamente clara. Mas eu sinto é que não houve esse planeamento todo. Eu sinto que foi, ok, agora saí, tinha estas coisas da TAP, depois fui fazendo vídeos e os convites depois então começaram a surgir. Ok. E depois não foi uma coisa mais orgânica de coisas que apareciam, tu ias gerindo foram o que é que só querias. Coisas que apareceram a partir daí. Boa. Portanto, eu na verdade, com toda a sorte do mundo, nunca tive que procurar... Sim, ou fazer um plano muito concreto do que é que tu ias fazer. Não existia. Certo. As pessoas não faziam nada disso. Eu fui das primeiras, na verdade, a fazer estas coisas tipo projetos a sério com marcas, sim. Coisas de parceria um bocadinho mais pensadas. Fui das primeiras, portanto, fui à descoberta também. Verdade. Tu és uma pioneira dos influencers, repara. Que horror, não me queria pôr nada, é verdade. Não, mas imagina. Isto era suposto ser um elogio, ok? Eu sei. Estou com dificuldade em aceitá-lo, mas então, se calhar julgo que posso ter feito alguma coisa nesta parte, pelo menos de chegar aos clientes com ideias, em vez de ser só tipo, olha, deixa-me cá pôr só abanar um produto, uma água micelar nas mamas, claro. e em vez de ser tipo só amplificar uma mensagem, acho que talvez tenha sido das primeiras a chegar com ideias novas. Ou seja, eu acabei por me tornar a minha própria mini agência. Certo, com estrutura, com pensamento, ou seja, não é. Eu lembro-me que tu construías o teu discurso de uma forma super natural, mas a coisa fazia sentido, percebias que estavas ali a tentar cumprir um objetivo, possivelmente para uma marca. Tentava que sim. E sim, isso de certeza que fez eu tentava fazer uma coisa que eu acho que ainda hoje é válida e continuo a tentar fazer, que é, em vez de fazer, quer dizer, hard selling, não é? A tentar dar mensagens comerciais às colheres, sendo que as pessoas me seguem por entretenimento, tentava sempre casar as duas coisas, entregar entretenimento, tentar, ou seja, trazer as marcas para o meu habitat, em vez de ser o contrário. Exatamente. Que não quer dizer que não tenha acontecido. Fiz anúncios assumidos para nós e para várias marcas. Mas se calhar mais como um papel que já te era entregue, ou seja, se calhar mais como atriz, se quiseres. É diferente, exatamente. Do que como Mariana Bumba na Fofinha. É isso mesmo. Portanto, a diferença, na minha cabeça, a diferença sempre foi essa. Quando sou eu a fazer anúncios assumidos para marcas, eu ajudo sempre a criar o guião, tenho essa liberdade e eles também confiam em mim, é sempre muito fixe nesse aspecto, mas sou eu assumidamente a fazer um anúncio. Quando são as marcas a quererem vir para o meu canal, para as minhas redes, tem que ser o exercício contrário, tem que se adaptar um bocadinho ao meu habitat. Claro que me dou ao luxo de impor esse... Não é de impor, mas é um bocado as minhas condições para trabalhar. Se eles quiserem fazer uma coisa mais hard selling, I'm not your girl, estás a ver? Sim, isso é ótimo. E por acaso era uma coisa que eu tinha para te perguntar até mais à frente, mas faz sentido agora, que é, se tu sentes que por seres tu e pelas marcas te procurarem a ti, por aquilo que tu és, tu se calhar acabas por ganhar uma liberdade criativa que às vezes nas agências se calhar não é interpretada da mesma forma, não é? Ou seja, sentes isso, sentes que tens mais liberdade criativa hoje enquanto Mariana do que aquilo que assistias ou que sentiste quando trabalhavas como criativa numa agência? Epá, claro. Claro, e porquê? Porque sendo eu a cadeia de montagem toda, a audiência segue-me a mim, então no fundo as marcas pagam na mão. Sim, da melhor das maneiras. Sim, as marcas sabem que eu estou a falar para estas pessoas, para este grupo de pessoas e então dão uma liberdade para eu fazer aquilo que eu sei que funciona com este grupo de pessoas, e o que eu sei que funciona é simplesmente é o que tu és, é o que exatamente, tu fazes. Business, é o que eu já vou fazendo. Parece-me tudo certo. Mas é muito difícil, é verdade, é muita liberdade. Sim. E também faço um bocadinho eu trabalho com muito poucas marcas. É uma regra minha. Sim, é verdade. Não tens o teu feed... Não. Mas é porque eu acho que depois também acho que se perde um bocadinho de valor. Sim. Não criticando, é a minha maneira de trabalhar apenas, mas perde-se um bocadinho de valor depois quando te dispersas 20 vezes e uma semana a minha base preferida da pele é esta e na semana a seguir é outra. Não é muito coerente. Sim. Portanto, eu trabalho com tipo 4 marcas no máximo por ano, mas com essas faço tipo casamentos longos. Sim. Então tenho trabalhado sempre com as mesmas e também trabalho com elas porque me dão muita liberdade. E confio no meu trabalho e eu espero que também entregue na mesma medida, ou seja, é uma coisa que se alimenta, se não funcionasse eles também não... Aliás, até porque à partida... A tua forma de fazer é aquilo que eles procuram e portanto está tudo certo, não é? Senão às tantas não valia a pena ir para a Mariana. Ou então a minha audiência é exatamente o público-alvo,
eu tenho um público-alvo que anda muito à volta da minha idade. E são tipo 70% mulheres nas minhas idades. Portanto, é engraçado que a minha audiência vai crescendo comigo. Certo. Passamos por fases de vida amigas. São as tuas amigas. Mas é mesmo. Eu sinto que é muito... Claro que depois tenho pessoas muito mais novas a seguir-me e surgem. Vêm sempre chegando pessoas novas de várias idades, mas eu sinto que desde o dia zero depois tenho este grupo grande de pessoas que vai passando por milestones comigo, estás a ver? Também já começaram a ter filhos, também começaram a não sei o quê, se calhar têm o mesmo tipo de lutas, e então isso é muito giro. E às vezes é interessante do ponto de vista das marcas, claro. Tipo, entrarem nesta rota de vida, não é? Sim, então entrar num grupinho, não é? Isto acaba por ser... Não, mas há uma fidelização que é super importante e as marcas valorizam muito isso mas é interessante tu também teres essa visão e se calhar a passagem pela agência também te ajudou a que isso fosse mais claro. A passagem pela agência, eu tive muitos momentos porque a agência tem um ritmo... Eu não sou a pessoa mais focada do mundo. Acho que provavelmente pode ser doença, não, mas sou muito desfocada, não sou nada organizada, sou o contrário, na verdade, sou o contrário vivo de um account. Pois, era isso que eu estava a pensar, ainda bem que foste para a cópia. Mas eu sou muito funcional, tipo, eu esforçava muito e acho que trabalhava bem, era briosa, porém era com muito mais esforço do que a pessoa comum, mas muito mais esforço, sempre sempre me habituei a isso. E tinha que me organizar, era mesmo, a minha cabeça sofria muito, principalmente as contas, os orçamentos, era horrível para mim. As notas para não te esqueceres de nada. Notas por todo o lado, era mesmo, a minha cabeça era infernal nesse aspecto, tinha que arranjar 20 mil subterfúgios para não me esquecer de nada. E então sinto que aquilo foi parece um super clichê, mas foi uma escola mesmo boa, para me tornar certinha e muito ou seja, acabei por encarar as mensagens comerciais com uma seriedade que se calhar não acontece para alguém que não tenha essa experiência. Sim, não desvalorizas também esse lado que é muito necessário para as marcas neste caso. Olha, faz todo sentido. Olha, e já agora uma pergunta também, agora que estamos a falar sobre isto, do que é o teu processo criativo com as marcas, como é que tu lidas com a ideia da criatividade? É uma coisa tipo... que te surge, que tu tens que estar concentrada, que tens medo que seja um mojo que vai desaparecer. Como é que é a tua relação com a criatividade? É assim, eu acho que a criatividade naquilo que eu faço, agora falando mais das marcas, acho que há duas, enfim, posso falar na criatividade para stand-up, por exemplo, para fazer um espetáculo. Na verdade acho que se aplica um bocadinho a tudo, não é? Porque tu vives disto, é uma coisa que nasce de ti. Mas eu encaro as coisas, ou seja, os botões que carrega às vezes são um bocadinho diferentes, na medida em que, quando eu penso numa coisa para fazer para uma marca, tenho que pensar... ou seja, tenho que perceber se imagina, vou pensar num conceito. A criatividade para mim é essencial. Se eu não entrego uma coisa com criatividade, para mim tipo, acho que é gastarem dinheiro estupidamente comigo. Claro. Eu não sou barata, portanto, se estão a apostar comigo, não é só por causa da minha audiência, é porque eu vou acrescentar uma camada de criatividade, uma ideia parva, humor. Isso. E pronto... Se é só para amplificar, há pessoas com muito mais seguidores do que eu que o podem fazer, se calhar ipsis verbis, replicar a mensagem comercial de com pau de tomate, não é? Tipo, agora vamos só dizer isto, com pau de tomate novo, exatamente, com uma tampa nova. Pois as marcas às vezes vivem de forma muito umbiguista, as suas pequenas merdas, não é? Se não diz exatamente a polpa de tomate, ninguém quer sem saber. Grumos. Ninguém quer saber, é engraçado. A maioria da publicidade ninguém quer saber. Mas como as pessoas vivem as suas pequenas, assim, todos os dias por semana estão a ouvir falar sobre a nova polpa de tomate, depois acham que as pessoas se interessam e não, é verdade. Só querem fazer bolonhesa. Exatamente, tipo as pessoas é QB, ok, existe, mas não é assim tão, não é uma coisa tão vibrante e importante do outro lado. Sim, ou pelo menos se não tiver esse lado que seja um bocadinho mais relevante e mais verdadeiro para quem está a ouvir. Ora, vá lá, portanto, o que eu faço é tentar pegar nesta coisa importantíssima que a marca me está a dizer, porque isto é inovador e diferente de tudo, e uau, e tentar traduzir por miúdos, tenho que fazer o exercício de, traduzir por miúdos para tornar interessante para o meu público. Certo. E, portanto, pôr camadinhas de engraçado, contar uma história, fazer um vídeo e aí partes de um briefing e trabalhas em cima desse briefing. Eu sigo, no fundo, o processo de uma agência. Exatamente. Para o stand-up, não. Pronto, stand-up como é que é a diferença? É diferente deste aspecto, é que eu quando parto de uma mensagem de uma marca,
construo em cima disso. Tenho essa limitação. Sim. Não é limitação, às vezes até ajuda, não é? Ou seja, dá-te uma orientação sobre a qual trabalhar. Mas trabalho em cima disso. O objetivo aqui é, tipo, falar de crédito à habitação, 0% não sei o quê. E então trabalho em cima disso e acabo por afunilar para aí. Mas depois posso arranjar 1001 ideias dentro desse universo. Procuro sempre que seja original, mas também penso, tipo, isto vai funcionar do outro lado, as pessoas vão partilhar, as pessoas vão se... É relacionável, tem que ser muito mais relacionável também. Claro. Tenho que pensar nessa perspectiva. Sim, porque tens que servir uma audiência muito grande, não é? E tem que haver uma identificação. Tem que ser mais, vamos chamar estes termos que eu acho muito redutores, mas pronto, tem que ser mais mainstream. Certo. Tem que ser um bocadinho mais tipo, tem que ser compreendido e quanto mais partilhável, melhor. Portanto, relacionável também. No stand-up é uma coisa muito mais pessoal, é muito mais intransmissível. São as minhas histórias, é o meu olhar sobre, acabo por afunilar muito mais a quem eu sou e à minha realidade. Não é tanto para chegar a tanta gente, é a minha impressão digital ali no espetáculo. É uma expressão muito mais... Mas imagina, tu tens um processo criativo que segues... no que diz respeito à parte de stand-up e à tua parte mais enquanto humorista, é um processo criativo contínuo, é uma coisa que tu te organizas também para ter? Olha, como é que isso funciona? O stand-up é diferente. Quando tenho ideias para marcas ok, vou ter uma ideia para esta marca e faço igualzinho a ti. Isso. E à tua dupla. Vamos embora. Sentas-te numa sala e estás sento que eu me sento sozinha e falo sozinha, não é? Às vezes tenho um bocado, digo-te já, às vezes tenho um bocado de pena. Eu estou aqui ao lado, pois vem cá. Pois é. Faz-me imensa falta discutir com pessoas. Faz muita falta. Acho que a lógica de dupla existe por alguma razão. É com porque, certeza. De facto, as ideias constroem-se muito melhor a conversa, não é? Porque senão estás só a conversar de ti para ti e isso ninguém me devolve nada. Ninguém me devolve. O bater bolas é uma coisa que me faz horrores de falta nesta área. Sim. Porque é muito solitário e trabalhando eu sozinha e sendo eu a cadeia de montagem toda, eu tenho a ideia. Sim, tens de ser diretora criativa de ti própria e produtora de ti própria. Escrevo, gravo, edito. Às vezes é um bocadinho. Pronto, era fixe ter alguém que me devolvesse algumas coisas ou que me chumbasse algumas ideias. Às vezes também podia ser. Sim, faz bem, é verdade. Mas pronto. Quando é assim, é um processo igualzinho a publicidade. Sento-me numa sala, tenho ideias de mim para mim e pronto, e chego a algumas e apresento. Por exemplo, às vezes também faz falta a parte visual, ter alguém que me concretize e faça que te ajude a imaginar o que é. Não é? Sim. Não tenho isso e eu não sou assim tão boa nessa parte. Sou muito melhor com a parte falada, não é? Escrita e verbalizada, imagino as coisas em mim, mas às vezes era giro ter alguém que me ajudasse na parte do universo gráfico. Uma coisa qualquer. Um rabisco, completamente. Mas eu peço ajuda, depois vou pedindo ajudas também, assim, muitas vezes a malta do meio de publicidade. Sim. Isto por um lado. Para o stand-up, eu sei que vou ter um espetáculo e a minha cabeça começa a carburar a todas as horas do dia, mas às vezes tipo em background, tipo de forma latente. É como que ela tens várias tabs abertas e esta está sempre aberta lá atrás. Sim, está ali atrás, dunga. E estou às vezes em conversas e vou pensando em ideias ou reflexões que quero desenvolver, ou ângulos, ou pontos de vista, ou histórias minhas. É daquelas pessoas que de repente, espera aí, e tiras uma nota. Toda a hora, é muito chato. Uau. Muito chato. E porque se não escrever vai-se mesmo embora. Sim, não é, se for bom vais lembrar. Não vais. E às vezes, não sei se tu tens isto acontece às vezes, que é a sensação de uma ideia boa ter fugido. Completamente, é horrível. Eu não a recupero. Tu estás a chorar a perda de algo que tu nem sequer conheces. Exatamente. É horrível. É tipo um luto. É um luto de um amor que não chegou a ser. Exato. Olha que bonito. Mas sabes que é tipo, eu sou capaz de passar um dia inteiro com essa sensação de espirro não dado, sabes? De ai meu Deus, o que eu sabia. Mas que faz comichão o tempo todo enquanto é horrível. Tu sabes que tinhas ali qualquer coisa e é mentira que as coisas não desaparecem tão de mentes depauperadas como a minha, tipo, que não durmo. Acho que de todas desaparecem, é triste. Portanto, é doentio, mas eu imagino, e acordo às vezes à meia da noite, porque não é? Há esta teoria de que a criatividade muitas vezes está ali em lumbrandinho no inconsciente. Não é à meia-da-noite, tipo, meu Deus, uma ideia. Nunca me aconteceu. Não, mas calma, também não é assim. Esquece o romantismo disto. Estou só a pensar às vezes quando uma pessoa está semi-a-adormecer. Isso sim, essa altura. Semi-a-adormecer, não é em sonhos. Então vou corrigir, porque não é em sonhos, não é acordar à meia-da-noite. Mas é aquele REM, não é?
R.E.M., é assim que se chama. Não, isso é outra É cena. o REM, acho que já é quando estás Não, isso a sonhar, já estás a exatamente, dormir. É o único É termo tipo que eu aquele sabia sobre sonhos. semi-consciente. Sei. Que estás, mas não Em que dizes estás. muita parvoíce, pensas muita parvoíce, A tua cabeça está a funcionar sozinha, parece que estás já a fazer um bocadinho de reciclagem. Mas tens preguiça para te levantares e Não desperdiçares mesmo a falda não tem. uma possível entrada no sono. Não, tu levantas-te para ir buscar e... Não me levanto nada. Não, mas eu sou o quê? Uma avó? Achas que eu escrevo Não, tens razão, com a mão? com lápis? Sei lá, podia ser daquelas pessoas que não querem ter o telemóvel lá por cá e tal, não sei o quê. Não, pegas o telemóvel e escreves. Não, e às vezes escrevo merdas que não entendo nunca mais. Certo. Porque é tipo, e às vezes acordo de manhã. Uma vez acordei e tinha no telemóvel assim: por quanto é que eu vendi ao cu? Boa pergunta. Porque só a perspectiva, de facto, era interessante, que era, tu dizes, 2 milhões, e tu pensas, então e 1.999.000, e tu, esse também. Também não é possível, mas não é por isso que nos vamos chatear. Não é por isso que nos vamos chatear. E depois tens de perceber realmente então onde é que está a fronteira entre dar o cu e não dar, e de repente isso era uma reflexão, estás a ver? Ok, se era qualquer coisa. Não era brilhante. Mas não vamos desperdiçar. Mas eu abri essa frase e já não sabia bem para onde é que tu querias ir. Exato. Depois tenho que fazer um trabalho de Poirot, de o que é que a minha cabeça... Sim, voltares para trás no raciocínio, tentares perceber porque é que achaste aquilo interessante. É como se fosse outra pessoa, porque nesse estado... acho que esse headline é interessante de qualquer maneira. Não, é giro. Não vou mentir, gosto. Mas pronto, gosto. Sim, percebo que tiveste... Não é o meu melhor trabalho, mas gosto. Certo, mas interessante, é interessante. Mas tenho que apontar, e não é só isso, se não apontar, também não consigo descansar bem, estou ali... Sim, e será que entraste num sonho a pensar sobre isso depois de teres tido essa ideia? Lembras-te? Não te lembras? Talvez, eu sonho muito. Também portanto... eu são muito paros os meus, normalmente. Os meus também, muito cansativos às vezes também, e tenho alguns pesadelos também, bastante. Sim, também acontece. Também tens? Tens recorrentes? Quais? É sempre uma onda enorme. É um tsunami gigante, mas tipo em modo cartoon, porque eu sei que um tsunami não é uma onda de 10 metros, tipo o canhão da Nazaré, geralmente é tipo uma onda. Não, mas é sempre uma canhão... onda de desenho animado. É uma onda de desenho animado e que eu tenho sempre este dilema, que é atravesso ou fujo. E então, e o que é que costumas decidir? Depende, às vezes atravesso e depois acordo meio afogada. Outras vezes fujo, porém não é a melhor decisão, porque também acabo sempre enrolada, morro sempre no fim. Claro, giro. Mas tenho sempre. Vida, não é? Mas tem este é recorrente. É uma onda, é tipo a metáfora mais básica da vida, essa que estás a dizer. Atravessa ou fujo, é tipo. É um sonho até muito linear na mensagem que é passar. É um bocado. Vamos fazer aqui uma sessão de Freud. Não é preciso, não te parece tipo altamente. Talvez. Cenas na vida atravessam. É indecisões, não é? Sim, e às vezes é género, às vezes não. Como é que eu vou ficar melhor? É se cagar na ideia, se cagar neste projeto, se cagar não sei o quê, ou tipo, por muito borrada que esteja, vou na mesma. Afogo-me sempre, já viste? No fim do dia. O sonho tem que acabar, não é? Eles não sabem, nem sempre o sonho tem assim um final redondo. Os meus não têm, certamente. É como aqueles, até acabar os anúncios com um aviso, percebes? Com aqueles avisos de cá de baixo, sabes? Avisos legais. Não há maneira boa de acabar, tem que acabar assim. E tu tens um pesadelo recorrente? Tenho um pesadelo de conduzir sem travões. Sempre. Que aflição. Uma aflição tremenda. E às vezes os cenários é que mudam. Às vezes é tipo James Bond por entre, tipo, estás a ver, meio Itália, em mercadinhos, e vou por dentro de bancas de fruta. Mas pelo menos é giro ter cenários diferentes. Vais conhecendo. Faz um bocadinho de turismo enquanto estás prestes a morrer. Mas tem que ser medo de matar gente, primeiro. Medo de matar gente e medo de falecer, não é? Portanto, quando estou nas bancas da fruta, lá nos mercaditos, tenho medo de matar gente e vou pelas maçãs adentro. E depois às vezes estou tipo em montanhas, género Sintra. Estás a ver? Também é uma metáfora da vida, repara. Sim, avançar muito básico. Sem travões. Onde é que eu vou parar? Não, eu acordo, aí nesses pesadelos acordo sempre com o pé do travão completamente esticado. Com câimbras? Aquelas câimbras noturnas, não? Não tenho bem câimbras, mas é engraçado que depois o pé mudou porque eu mudei para automático. Juro! Isto é verdade! Estou a falar a sério. Okay. Boa. Pelo menos são coerentes com a realidade. São coerentes. Os automatismos estão lá, não é? Olha, o meu não, porque eu aprendi a nadar e continuo a sonhar sempre que me afogo, não é? Portanto, pois é, mas talvez um dia, se calhar ainda não atravessaste. Se calhar não. E isto está-se a tornar demasiado esotérico. Pois está. Vou voltar aqui às minhas notas. Para, enfim, processo criativo, vamos sair daqui, que é claramente areias movediças. Ok. Formatos. Acho muita graça no teu trabalho tu teres
diferentes tipos de formatos, ou seja, tu começaste no blog, depois vídeo, depois stand-up, podcast, ou seja, na verdade vais explorando uma série de formatos diferentes. Isto acontece de uma forma pensada? Tu tens essa vontade de explorar, ou é só aborrecimento? Ou o que é que te faz querer ir explorando estas diferentes maneiras de trabalhar? É giro, fazem-me essas perguntas e eu tenho sempre que fingir que sou uma pessoa mais estratégica e estruturada do que sou na verdade. Mas imagina, o blog começou como blog porque era isso que se fazia, não havia outra coisa, era tipo um bocado a maneira de estar. Depois, a sua alma. Eu sinto que só às vezes se calhar sou até mais empurrada para as coisas do que propriamente passos muito decididos de é por aqui, com licença. Agora quero experimentar esta e agora porque vamos é o que faz sentido. Sim. Não, tipo, vou um bocado vendo, portanto saltei do blog para as redes sociais porque depois era tipo uma extensão de partilha. Exatamente. Mas estamos a falar dos primórdios ainda, do início, de partilhares o link lá no Facebook. E depois acho que o vídeo também comecei muito sem querer. Porque me lesionei e depois deixei de conseguir escrever. Foi esta história, não é? Sim. E aí também descobri que se calhar era mais, vamos dizer, telegénica ou videogénica do que pensava. E então foi uma mudança muito boa, na verdade. E que se calhar também te permitiu, lá está, muito mais trabalhos com marcas, porque é um formato que é muito privilegiado, não é? Claro. E na verdade, acho que ajudou-me a dar, porque eu não tinha cara, não é? A Woman Fofinha foi desenhada assim. Certo. Aliás, foi desenhado pelo João Amaral, que trabalhava comigo na bar. Ainda hoje em dia faz muitas coisas para mim. Mas o Amaral desenhou aquela carinha porque a minha ideia era esconder-me atrás daquilo para sempre. Ok. Daquela imagem. Não durou muito. Mas ainda bem que não é? Não, verdade. Depois perdi um bocadinho a vergonha, porque uma pessoa também vai sempre superando inseguranças, não é? Tipo, são assim passinhos. E cada um destes formatos, estavas a estrear-te em cada um deles, não é? Tens sempre inseguranças de um para o outro. É tipo, passas para vídeo e pensas que agora a minha cara. Eu lembro-me que uma queixa grande das pessoas foi: afinal não és gorda e com buço. Porque eu devo escrever como uma gorda e com buço. Devo ter uma. Percebes? Sim, percebo a leitura. Estou a dizer da forma mais ridícula e estereotipada possível, mas devia ter. As pessoas imaginavam-me de outra maneira, completamente diferente. Sim. Que é engraçado. E de repente, não, estás ali toda a também não estava com o ar meio acabado, com uma tala no dedo, mas, ou seja, dei esse passo a pensar: ok, então deixa-me cá dar a cara. Sim. Dar a cara é sempre com todas as inseguranças que isso comporta. E correu bem. Até porque também tinha muito controle, não é? Porque conseguia editar. Certo, era uma coisa que tu fazias, lá está, de ti para ti, portanto tinhas esse controle do processo. Exatamente. Eu acho que a partir daí, depois, os passos que fui dando desde então foi talvez arriscar sair para fora de controle, um bocadinho mais entrevistas, com o sim, com as entrevistas, com o stand-up. O stand-up é um bocadinho mais controle, claro que não controlas imensa coisa. Sim, mas escreves, não é? Há um alinhamento que está preparado. Depois depende da insegurança que estás a superar. Por exemplo, o podcast é claramente um passo para o total... ou seja, para a falta de planeamento. O podcast para mim é uma coisa muito livre. Eu procuro ter 3 ou 4 tópicos, mas depois falar e confiar. Eu tinha muito esta coisa de não, tem que ser tudo muito, muito o suminho bem espremido para entregar, não sei o quê, um bocadinho à publicitária. Sim, verdade. E depois, que não, se calhar... não sei o quê, Sim, porque eu acho sempre, e ainda acho hoje em dia que é meio bizarro quererem ouvir meia hora a falar. Tipo, isso são os meus amigos é que fazem e é porque são meus amigos. Mentira. Eu também. Pronto, eu fico contente. Mas estás a ver, para mim é sempre uma surpresa. Acho que os números falam por si, não é? É verdade. Imensa gente ouve. Mas eu continuo, tipo, embasbacada, principalmente com isso, com o podcast, para mim é sempre uma grande surpresa. Porque é mesmo um formato em que... É um sucesso. Ele agora voltou. E voltou em altas. É verdade. E depois o stand-up é, obviamente, acho que não preciso explicar porque é que é uma coisa problemática. E para uma audiência e estás a ser... 5 em 5 segundos estás a ser testado e desta, gostam? Isso. E agora desta piada, gostaram? Isso, não sentes aquela reação que estavas à espera de como é que tu lidas com isso. É uma coisa, não é um concerto de música que tu vais lá tocar tipo, e está tudo caladinho. Está tudo caladinho, exatamente, ninguém espera nada, tipo, vais lá performar. Ali não, ali é uma conversa, é tipo, tu esperas, se não houver risos... Mas que depende muito de ti, que é horrível, deve ser Pois. E no fundo a sala também ou seja, a sala e a audiência também se vai ressentindo se estás de repente, sei lá, há 3 minutos sem causar uma gargalhada,
Isto é a energia, não é? A sala começa a ressentir. Sim, é um ciclo, não é? É uma coisa, completamente psicopata. Deus do Mas muito céu. interessante ao mesmo tempo. Tipo, Sim. No stand-up eu sinto que ajuda muito uma pessoa a descentrar-se de se levar muito a sério e da autoimportância. Sim. Porque o exercício em si já é muito psicopata, portanto, ir lá fazer rir já é uma coisa muito difícil. Tens que tirar um bocadinho o peso e tirar a seriedade e pensar, tipo, ok, esta foi-me caca, bora, segue. E tens que anular aquele self-conscious, não é? Completamente. De estares a ouvir a tipo... Começares na tua cabeça a dizer, meu Deus, estou aqui há 10 segundos e ninguém se riu, e de repente estás dentro da tua cabeça e é um drama e começas tu também a entregar pior. Sim. É um exercício muito interessante de autocontrolo, de autorregulação, sei lá. Ai meu Deus. Mas é muito giro, atenção, é muito giro, mas não é muito saudável. Ok. Não é uma coisa que eu recomendo a ninguém. Mas vais continuar a fazer. Mas continuar a fazer e adoro. Boa! Mas é como eu te recomendar, sei lá, experimentares heroína. Certo. Não é bom para ti. Deve ser boa a sensação, mas não é bom no geral. Sim, se bem que a heroína não é tão fixe as pessoas verem-me mandar um chute, não é? Enquanto que é fixe verem-te a ti fazer. Como é que serás tu com heroína? Verdade, não sei, nunca experimentei, porém... Qualquer saber, Mafalda. Olha, achei que era importante deixar isso claro aqui. Mas eu por acaso gostava, quando chegar a velha, gostava. Também não há nada a perder nessa altura, não é? Como é óbvio, eu não percebo. Eu nem sequer percebo porque é que ainda não foi legalizado as pessoas drogarem-se, ou tipo, mas um cavalão, uma coisa, ficarem gagás, babarem-se. Há um conceito, tipo um centro de dia... de drogar os velhos, tipo, de tu deixares esta vida. Coisas novas. Com certeza. Aos 80. Eu acho que os paliativos deviam ser tipo uma grande trip. Tu Tá vais morrer, não é? Uma ideia. Opa, não é? Mas isto não faz todo o sentido, não tens verdade. rigorosamente nada a perder, estás com dores, é o final da tua vida, não tens um corpo para salvar nem para preservar. Alguma novidade também. Espetacular. Estás preso na tua cabeça, portanto, não é? Estás preso num corpo que não te Sim, serve, ao menos dá liberdade à cabeça. Eu gosto muito dessa... Também estou a gostar, agora estão-me a ouvir a dizer. Olha, podemos pensar nisso. Parece-me bem, acho que sim. Olha. Não. Eu gostava para mim, tu não gostavas para ti? Eu acho que sim. Chegar ali aos 80, se calhar até antes, não sei. Sabes que eu não me consigo imaginar velha. Não porque tenha aversão, mas porque me aborrece pensar até aí. Ai, já falta tanto. Sim, é verdade. Tipo, falta muito. Mas não tens tipo a ansiedade de o medo da morte? Para quem leva com uma onda nos cordas todas as noites? Não, se calhar por isso. Pois, por acaso acho que não tenho. Faz-me mais confusão pensar que fico incapacitada do que... Sim, percebo, a mim também. Porque quando morres, não é? Tipo, não te vais lembrar, mesmo que tenha sido horrível. Sim, mas eu tenho medo do sofrimento. Tenho medo do sofrimento... Antes de morrer? Sim, porque se tivesse a benção de morrer assim num suspiro do sono, ótimo, mas a maioria das pessoas morre com algum sofrimento. Desculpa, não queria agora trazer este peso, mas penso às vezes nisso. Eu percebo o ponto. Mas lá está, se estiveres numa trip... certo, podes aliviar esse processo, por exemplo. Claro, tens um cancro, já está espalhado. Pronto. Então vá. Então olha, agora você vem para aqui, vamos dar cogumelinhos e adeus. Eu acho que é o melhor tipo, é uma espécie tipo de eutanásia calminha. Uma overdose assistida. Overdose assistida, olha que bem. Ok. Este é um copo e tu já arranjaste um terminho, não é? Já vamos pensar já numa marca para ir sim, vender. Ok, bom, se calhar não. Mas pronto, parece-me um ótimo desvio da nossa conversa. Sim. Como é que eu posso agora voltar? Nem sei como é que eu vou voltar. Diz-me que eu arranjo maneira. Deixa-me ver, espera, tenho que me concentrar. Formatos, é isso. É ir testando. Ok. Ir testando e ver também um bocado. Imagina, fui para Nova Iorque, eu comecei o podcast porque estava lá, não ia conseguir filmar, estava ocupada, estava a fazer coisas e então comecei o podcast porque era de facto o formato mais simples e ágil de fazer enquanto estava lá, para não perder o contacto com a comunidade. E de te ires experimentando também num formato de expressão. E tu esse era um ponto, ainda bem que agarraste Nova Iorque, estamos de volta. Ok. Fiquei tão contente, não é? Já viste? Sim, aos carris. Pronto. Gostas de convergir, Mafalda? Já viste? Pois é. Não, é porque, imagina, eu adoro divergir, porém,
gosto de voltar... Cão pastor. Cão pastor. Pois, mas é ótimo para um criativo. Correr, Divergir só não dá, não é? Depois tens que se calhar é concretizar. defeito de profissão, não é? É bom, Se calhar é defeito de ótimo. profissão, mas pronto. Mas por acaso tinha essa dúvida para ti, que é, como é que foi a tua experiência nesta escola nos States? Qual é que foi onde é que tu estudaste lá? Olha, fiz em vários sítios, na verdade. Eu achava que era uma. Fui lá fazer... fiz numa escola, não é bem uma escola de comédia, há um comedy club que é o Comedy Cellar, que é muito conhecido, exatamente. e eles têm aulas de stand-up, têm tipo workshops limitados no tempo, já nem sei, eram para aí 10 aulas, uma por semana, que resultavam depois no fim de tu criares ao fim dessas 10 aulas os teus primeiros 5 minutos de stand-up e apresentá-los a uma audiência. 2 vezes. Por acaso acho um conceito muito giro, que é, tens que apresentar, há um espetáculo depois no fim. Claro que o espetáculo é para conhecidos e amigos. Portanto, o ambiente é assim menos hostil do que a realidade, mas depois é muito chido porque faz essa primeira apresentação e depois, na segunda-feira a seguir, estás a ver a gravação disso, horripilante, e está toda a turma a ver e está a professora a dizer, tipo, olha, isto está mal, está não sei o quê, e depois tens mais uma oportunidade. Com os mesmos 5 minutos com correções. Certo, aquilo é tipo, ali é muito mais matemático o stand-up lá, tens 5 minutos bons, tens de os rodar 70 vezes, porque é um público gigante, certo. Aqui em Portugal, se rodares 50 vezes, cobriste Portugal. Verdade. Entre aspas, não é? Sim, mas não temos uma escala completamente diferente. Completamente diferente. Não temos uma rota para blindar, para fazer testes de material, para blindar tudo, porque não temos assim tanto público. E eu tenho imenso público, atenção, mas... Sim, mas também, lá está, há sempre a ver quem não seja o teu público, não é? E isso não faz do conteúdo uma coisa menos interessante. Isso ou seja, isso é uma conversa longa, que é... Tu podes ir a uma sala, podes ir a um comedy club e ninguém se ri durante 5 minutos e no dia anterior tinha funcionado super bem. Há muita gente, há muitos comediantes que culpam às vezes um bocadinho a audiência ou não sei o quê, eles não perceberam, não sei o quê. Isso para mim é errado. Sim, a culpa é sempre tua. Não é culpa, é a responsabilidade, para o bom e para o mau, é sempre tua. Claro, a gente não gosta. Não tens que fazer coisas que agradam a toda a gente. Portanto, também há uma parte de acaso e de sorte, mas diria que 90% é a tua responsabilidade de tornares uma coisa o mais à prova de bala possível. E pronto, e depois aonde tu levas as coisas, obviamente que eu, por exemplo, agora vou voltar com o Sombra. Sim. O Sombra, eu tenho uma sorte enorme de ter público fiel. Ou seja, já está à espera do que é que aí vem, já vai, porque se vai rir. E é uma grande sorte, são pessoas que já vão com uma boa vontade. Não estão ali para desfilar. Não estão ali para me escrutinar. São pessoas que querem que eu tenha sucesso, é engraçado. Isso, por acaso, é uma coisa muito especial do meu percurso e eu acho que lá está, tenho muita sorte nesse aspecto, é que o meu público vai com boa vontade para me ver e é muito diferente disso para para um open mic ou um comedy club, tipo em Fones de Algodres, em que ninguém me conhece. Já vais com não vou dizer que está a ganho, porque não está, nunca está. Nunca está, e estás 1h30 em palco, portanto tens que pedalar e trabalhar e testar e melhorar. Eu sou um bocado obsessiva, tipo no final de cada espetáculo eu volto a olhar para o texto e mudo coisas, às vezes tiro segmentos inteiros, ponho outros, tipo, eu estou a trabalhar no espetáculo até ao último dia, é completamente doentio, mas eu acho que é bom. Sim, vais melhorando, vais afinando, vais sentindo aquilo cada vez mais teu, não é? E cada vez, acho eu, melhor. Sim. Às vezes é mudar a entrega, às vezes é mudar palavras de sítio. Até durante a tour do teu espetáculo vais mudando ligeiras coisas ao longo do tempo em que tu vais, de todas as datas? Absolutamente. Ou seja, era o que eu estava a dizer, nós aqui em Portugal não temos propriamente um período de teste. Então é ir à última data, seu. Eu faço tipo, imagina, 4 ou 5 sessões de teste só para o público do podcast, sim, mas tipo 40 pessoas, que é fantástico, mas também é público do podcast, que é um público também super fiel, super querido, super fixe. Sim. É ótimo para testar material novo, mas às vezes... É tipo perguntares à tua mãe. Tipo, a mãe gosta. Exatamente. A minha mãe não quer levar bastante crítica. Não, estou a brincar, por acaso não é nada. Mas tem, obviamente, um humor diferente. Claro. Mas então, faço material totalmente novo. Nunca disse aquilo em voz alta, digo nestas sessões ao vivo. Mas depois, a partir daí, tenho que decidir se entram ou não
no espetáculo. Ok. E depois o espetáculo é assim, exatamente, é até à última data a refazer. Obviamente que estruturalmente... Claro, vais Está seguir, feito. sim, exatamente. A não ser que haja um Mas beat vais completamente afinando. ao lado e então esse sai inteiro e entra outro inteiro. Sim. Mas isso também acho que é o giro do trabalho. Há pessoas que não mexem no espetáculo, tipo, começa assim e não mexem nunca mais e é só repetir. O que também não tem mal nenhum, porque podes já estar confiante, tipo, isto é um trabalho acabado e isso também deve ser um sossego. Às vezes gostava de não, sabes, só de ok, agora está feito. Relaxa, Agora vou relaxa a chacha vou só executar. E vou só executar. Exatamente. Sim, pois, mas não é o tipo de trabalho a que te propões. Não é o tipo de personalidade e de infelizmente, uma certa desassossego que me assiste. Mas eu acho que faz parte, não é? E isso também é o que as pessoas gostam em ti, diria eu. Não é saudável, não é saudável. Lá está, também não é saudável. Também não recomendo. Também é como a heroína. Vamos acabar outra vez na heroína, por muito que queiramos fugir deste tema, vamos acabar Vais fazer lá. dobradinha na heroína, sim. Bolas. Mas boa, acho que dá para perceber um bocadinho essa viagem criativa que tu vais sofrendo ao longo do processo e que não deve ser uma coisa muito fácil de lidar. Principalmente, lá está, por ser uma coisa que vem de ti, não é uma coisa que tu és a tua autocrítica, claro. E estás tu a construir sozinha sobre isso. Sim, mas portanto, o meu, no fundo, o meu diretor criativo é a audiência. Certo. Quem me chumba as ideias são eles. Vocês mas neste caso tu já logo, não, mas... vais logo direta, não é? Tipo, estás logo... A cena é essa, é que o meu diretor criativo são pessoas que pagaram bilhete. É isso, não estás num bastidor, tu já estás ali na linha da frente. Mas não existe bastidores no stand-up. Não há nenhum processo anterior. É uma coisa que se aprende fazendo e estando lá. E nós temos que falhar à frente das pessoas. Pois é, mas isso é um ótimo exercício, eu acho. É ótimo para quem? Para a minha saúde, não? Não, para construir caráter. Não, é verdade. Sim, é isso, é uma grande aprendizagem. E na verdade, acho que isso também serve, acredito eu, de desbloqueador até para alguma da tua criatividade, porque eu acho que um dos grandes bichos papões da criatividade, seja ela qual for, muitas vezes é esta vulnerabilidade e a forma de tu te mostrares e de repente o que é que vão achar e será que é assim tão bom e tive piada, não é? Acho claro, que claro. E isso muitas vezes castra está partida. E tu não sentes que... Eu acho que há uma parte interessante que acho que é igual na publicidade, que é o apego. Às vezes tens apego a determinadas ideias. Porque elas vêm dentro, não é? São uma expressão tua e de repente se alguém não gostar, parece que não gostam de ti. Porque tu pensas assim. Mistura-se muito. Não é? A tua cabeça é que criou aquilo, portanto parece que levas aquilo a peito e eu acho que... Isso é muito interessante, estou a dizer, é muito verdade. É exatamente igual para o stand-up também. Principalmente quando são coisas muito pessoais, ou eu sei que pronto, quando estás em dupla é uma co-criação sempre, portanto o fardo é tipo jogar ténis a pares, sim, parece que fica um bocadinho mais diluído e a coisa alivia. Sim, e aí estás a dizer, o processo de os sims e os nãos são feitos à margem do público. É isso. E pronto, e tem o seu, ou seja, acaba por ser talvez um processo um bocadinho mais protegido. Exatamente. Mas não sei, eu na direção criativa é um bocado, é duro porque muitas vezes tu podes discordar do diretor criativo. Sim, e não tens, aliás, muitas vezes, o cemitério das ideias é uma coisa tão triste. Mas às vezes podes guardá-las assim debaixo. Guardas, claro, e bem. Um dia vais lá buscar. Mas sim. E às vezes é fixe, descobres que afinal tinhas razão, exato. Não é? Isso dá um gozo enorme. Essa mesquinhas, não é? Xuxa! Chapada de luva branca. Mas eu acho que sei lá, tu achas sempre que um diretor criativo, pronto, confias, trabalhas mas eles não são donos da verdade. Exato. O critério não é necessariamente processo, às vezes a parte interpessoal é muito tipo, não, mas ele está desatualizado, mas ele já não sei o quê, ou não está bem a ver o que eu estou a dizer. Ele não está bom, exatamente, e se calhar se não sei o quê, e tipo, ele nem ouviu, e agora a ideia dele é que é uma merda, e de repente, e às vezes estás ou seja, é um processo também muito psicológico, às vezes é uma viagem, a apresentação de uma ideia é uma viagem tramada, porque às vezes percebes, não, ok, isto é a minha insegurança a falar, tipo, não, ele tem razão, tipo, calma, e às vezes tens de fazer um exercício de desvalorização total, tipo, isto é só publicidade, isto é a coisa que eu passo à frente no YouTube, calma, não estamos a dar bebés, mas tens que estás sempre nesta narrativa, tipo, não é uma coisa... Pronto, é um processo muito interessante, eu adoro falar sobre criatividade, mas de facto é uma área dura. Eu acho que sim, e que
ao mesmo tempo, pelo menos falando por mim, que é, nós temos, claro, um processo, mas dentro do processo há muitas variáveis que tu não controlas, não é? Portanto, a ideia vai vir, não vem, quando é que vem, como é que vem, e se calhar isso alivia-se um bocadinho no nosso caso, porque já tens ali um briefing, lá está, uma orientação sobre a qual trabalhar, que tu sabes, na última instância tens que responder àquilo e aquilo serve de barómetro. Claro. Mas trabalhares por ti e seres tu a criadora desse briefing, ao mesmo tempo a tua própria polícia. Sim. Não, a mim acontece muito... agora já não acontece tanto porque lá está, eu agora trabalho com estas marcas em que estamos muito alinhados em expectativas, em maneiras de trabalhar, mas às vezes eu estou a fazer uma coisa para publicar para a minha audiência e a verdade é que pronto, eu sei melhor o que pensa e o que espera a minha audiência do que um cliente. Obviamente, sim. E então às vezes tipo recebo, toca-me às vezes no nervo quando estou a receber indicações e recomendações e às vezes sugestões criativas de e aqui nesta não podia ser antes, e eu espumo com facilidade porque lá está, porque é super pessoal, leva-se super a peito e rapidamente entramos no registro de pá, o que é que ele sabe, não faz ideia, ele sabe lá, ele está no Excel e pá, não, mas tens que gerir um bocadinho isso, a tua autoestima, a tua... Às vezes tens que sacrificar, tens de decidir, ok, vou entregar, tenho que fazer um compromisso, e tu sabes disso. Sim. Mas não, uma pessoa não morre um bocadinho às vezes quando estás a entregar uma coisa que sabes que é, mas depois que não vai, sim, ou que não é ouvido, ou que não vai exatamente, alteram-te coisas que tu achas que vai fazer toda a diferença, apesar de parecer que são só uns pormenores e de repente a coisa já não é o que era. Já não é o que era e entregas uma coisa morna. Para mim isso mexe muito comigo porque no final do dia estou sempre a entregar coisas com a minha cara, estou a dar a cara por uma coisa que não é fixe. E então sim, eu acho que isso deve ter um peso maior, porque lá está, quando não dás a cara há uma certa... Sim, diluíste pelas circunstâncias todas. Aí tu também não só estás a entregar o produto final ao teu diretor criativo final, como estás a dar a cara por isso e portanto sim. Pois já percebi a cena da heroína. Tinha que acabar aqui. Não, queria-te fazer uma última pergunta, até para não te tirar muito mais tempo, que tu vais jogar ténis a seguir. É verdade, jogar bota aspas nisso, não faz mal. Vais praticar. Que é, tu... enquanto mulher, na criatividade, tu sentiste alguma coisa diferente entre o ambiente que era o ambiente publicitário, das marcas, ou agora, enquanto mulher no humor e neste mundo mais do entretenimento, tu sentes que há alguma diferença? O que é que... Alguma vez sentiste isso na pele? Olha, senti... Na bar não havia criativas, portanto quando eu lá estava não havia, zero, portanto zero criativas, só homens a pensar, só homens a ter ideias, e isso tipo fazia alguma diferença, na verdade era até... Ainda era na altura, e sei que isso agora já mudou muito e já se diluiu e já é completamente diferente, mas na altura era uma coisa 100% estereotipada, era tipo a account bonitinha, a mulher a embrulhar a ideia, a levar, a apresentar, e depois o criativo lá está, pé rapado, ténis esfarelados, a ter ideias e a fazer aquilo que eu achava a parte gira do trabalho. E isso era tão dividido que eu sentia que não havia assim muito espaço. Havia muito espaço. E é um meio, eu acho que é um meio em que esta divisão, eu não sei como é que está agora o mundo da publicidade, já sei há muitos anos, mas senti esta distinção de forma gritante. Tipo, duplas só de mulheres, não conheci nenhuma. Sim. Mas zero, tipo, não conheci nenhuma. Mas que pode ter sido também azar meu de não me ter cruzado com... Mas não era, acho que agora já começa a ser um bocadinho diferente, felizmente, mas durante muitos anos acho que tendencialmente havia muito mais homens no departamento criativo do que mulheres. Não sei, pelo menos falando por mim, nunca tenha sentido a coisa do porque és mulher logo, não era uma coisa assumida, mas eu acho que havia cultura, se calhar à vontade um bocadinho diferente entre homens do que com mulheres na criatividade. Pois, eu acho que isso na bar, imagina, calhava os grandes egos
aqueles egos tóxicos, eram todos homens. Portanto, eu lidei com muita masculinidade e muitos egos grandes. E não estou a dizer que é exclusivo da bar. Na altura era assim que era a única experiência que tenho, mas geravam, é engraçado, tipo, depois tinhas grandes cabeças criativas, mas eram mais na parte do design, e então o bom eu não estou agora a querer estereotipar, mas eu sentia mesmo que era muito mais difícil trabalhar com os criativos, muitos deles, porque calhava os egos grandes, mas também eram, se calhar, os que faziam. Eram as duplas que faziam os trabalhos mais difíceis e as melhores criatividades, as grandes coisas, os grandes pits eram entregues a estas pessoas que tinham egos muitas vezes insuportáveis e que eu tinha zero paciência, porque não percebia, e até hoje, agora que tenho um trabalho em que trabalho com muita gente e sou bem paga e acho que também sou, vamos chamar, artista, agora percebo que não é preciso seres um atrasado mental. Podes ser só uma pessoa decente até ao fim. E podes ter 1000 pessoas a trabalhar para ti e contigo, que podes continuar a ser uma pessoa decente, humilde e tratar bem as pessoas. Muitas vezes isso não acontecia. E era, tipo, invariavelmente de um lugar masculino. Tipo, esta maneira de estar e do ego e de achares que só eu é que resolvo isto aqui. E eu sei que a publicidade se presta um bocadinho a isso, porque é um mundo em que se dorme pouco, em que se trabalha aos fins de semana, em que não se tem grande tempo para cultivar outros lados da vida saudáveis, tipo família, amigos e uma boa vida, o ócio, muitas vezes, tipo, é um trabalho difícil. Claro. E porque mexe com a criatividade e isso é sensível por todas as razões que eu te disse, mas isto tudo que nós estamos aqui a falar agora, se calhar aquilo que concluímos é que é preciso ir para um lugar de vulnerabilidade a que os homens não acedem com... Os homens com quem eu trabalhei não acediam tão facilmente, então gerava muitas vezes agressividade, defensividade, toxicidade e isto é factual, portanto estou só a falar da minha experiência. E lembro-me que eu ficava sempre muito mais feliz quando trabalhava, por exemplo, eu mesmo quando trabalhava como copy, quando fazia par com designers mulheres, porque era mais fácil e não estava a lidar com uma montanha de sei lá, de ego artístico e de, meu Deus, o que eu faço aqui é de extrema importância, respeita-me. Não, era muito mais fácil e muito mais fluido. Eu senti esse estereótipo em publicidade acima de tudo. No humor, sei lá, o humor tem partes em que ainda é muito um boys club. Sim. Também tenho essa sensação. Sim, imagina, quando vês conglomerados de trabalho, são sempre grupos de homens, a trabalhar juntos, na criação. Há poucas... Ou seja, nós, se calhar, não somos tão... Mas factualmente, a verdade é que eu, desde que comecei a trabalhar no humor, nunca me senti... posta de lado muito pelo contrário, eu acho que como se calhar foi uma novidade, como não havia tantas e agora há felizmente muitas, vou usar esta expressão que às vezes é um bocadinho irritante, mas como nós temos um lugar de fala completamente novo, o nosso olhar sobre o humor também é completamente novo, porque é as nossas vidas, é aquilo que eu tenho para dizer, é do lugar de quem eu sou e da minha experiência como mulher e mãe, amiga, whatever, tipo... E que se calhar agora é visto como fresco porque durante muito tempo não tinhas esse olhar. Com certeza. E então acho que, muito pelo contrário, acho que houve uma grande absorção. Acho que as pessoas disseram, ai que bom, tipo, é fixe ter agora aqui uma nova perspectiva, uma nova lente para olhar para as coisas. Portanto, eu acho que tive imensa sorte nesse aspecto, porque nunca senti essa diferença, muito pelo contrário. Acho que as pessoas até estavam tipo, ok, claro que depois diziam assim, ai, está aqui uma menina com piada, deixa-me juntá-la aqui a este rapazito, para fazer um par, não é? Para fazer um par multicenas. Portanto, até se calhar houve vezes em que fui favorecida. Acho que há mulheres no humor que se calhar vão ter uma experiência diferente, não sei. Eu nunca senti essa diferença. E agora, se olharmos à volta, tipo, hoje em dia são mulheres a fazerem mais espetáculos e a venderem mais bilhetes, tipo... É verdade, portanto estamos a caminhar no... A Inês Aires Pereira, a Joana Marques, a Beatriz Gosta, tipo, estão a esgotar espetáculos atrás para... Acho que já não temos razão para dizer o contrário, acho que agora estamos completamente por nossa conta. Tipo, é o que nós quisermos fazer, basta queremos fazer, podemos. Maravilha! É fixe, é um bom momento, é um bom momento. Espero que continue assim. Sim. E tens assim alguma mensagem para mulheres a trabalhar em criatividade, seja ela qual for, alguma coisa que quisesses deixar num jeito de wrap-up? Queres fechar este podcast e eu devia acabar com uma coisa super inspiradora e bonita? Não. Para a pequena menina, para a menina pequena que está a começar, que mensagem é que diz? Sei lá...
Diria. Podemos voltar à heroína se tu quiseres. Queres acabar aí? Sim, já. Não consumas agora para consumir em velha. Exatamente. Tipo, para o teu fígado estar Aos em 80. condições. Por acaso já. Linda, não consumas drogas agora. Guarda mesmo que a para tentação mais seja tarde. grande, para o teu fígado estar em condições para quando tiveres 90 fazeres a tua trip. assistida. A tua trip de despedida. Exatamente, a tua trip de Boa, despedida. parece-me bem. Acho que podemos fechar assim. Pronto. Boa, olha, muito obrigada, Mariana, por Obrigada, Mafaldinha, este gostaste? bocadinho. Eu gostei muito. Olha, até a coisa fluiu, não é? Não faço ideia do que é que falámos, não sei, mas também, falámos de tudo e de nada, que é temos de que é o ver. que se quer. Acho que sim, acho que talvez estamos bem no tempo. Boa. Tu ainda vais chegar a tempo de ir ao teu ténis. Com certeza. E pronto, e assim vamos encerrar este último episódio da primeira edição do podcast do Clube das Criativas, que na verdade vai terminar neste formato. Isto foi um formato decorrente, ou seja, cada uma trazia uma nova entrevistada. Vai terminar neste formato, vai de férias e voltará depois num formato ainda a definir. Portanto, fiquem à espera. E obrigada mais uma vez por este bocadinho tão bem passado. Obrigada pelo convite. A todos, uma boa praia. Adeus. Adeus.